Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Nesse domingo, nesse momento em específico, nós vamos estudar um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 a 25. Eu farei a leitura. Os irmãos acompanhem suas Bíblias, trecho da Palavra de Deus, que diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos, ó Pai, em família, ou mesmo a sós, e podermos, ó Pai, ter um tempo de estudo da Tua palavra, de buscar o Senhor, ó Pai, e o entendimento da Tua mensagem, através da leitura da Tua palavra, que é bênção do Senhor sobre as nossas vidas, no qual nós somos muito gratos. Agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Te pedimos, ó Pai, fala ao nosso coração nesse tempo que passaremos aqui, e usa a minha vida apenas como instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus que oramos. Amém. A cruz de Cristo, loucura para o mundo, sabedoria de Deus. Antes de entender a mensagem de Paulo nos versos 18 a 25, nós precisamos dar uma olhada no verso 17. Que a mensagem proclamada no verso 17 ela é crucial para a gente entender todo esse texto. E ela diz assim: Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo prega a mensagem do Evangelho, que o ser humano pecador, desde o seu nascimento, encontra-se longe de Deus e condenado ao inferno. Cristo, portanto, Deus vivo, veio até nós para morrer em nosso lugar, pagando na cruz do Calvário o preço pelos nossos pecados. Portanto, a cruz de Cristo, e é onde Paulo vai focar aqui essa mensagem, esse desenvolvimento, ela é um ponto crucial na vida, no ministério, na obra de Jesus. Sem a cruz de Cristo, a obra nunca teria sido completa, pois é na cruz que a ira de Deus é descarregada sobre os nossos pecados. É na cruz que o preço foi pago, que o sangue é derramado. Portanto, a cruz de Cristo é um ponto central da mensagem de Jesus, porque ali nós temos, de fato, a consumação da remissão dos pecados. Mas é claro que a cruz não tem Cristo nela mais, Nós, como eu sempre digo, nós celebramos a cruz vazia, porque apesar dela simbolizar um ponto importante da obra de Cristo, o ponto central, que é a morte em nosso lugar, ela também traz a tristeza e o desespero de sabermos que por nossos pecados Cristo morreu. Portanto, a cruz com Cristo pregado nela é desespero, angústia, aflição e tristeza. Agora, quando nós nos olhamos para a cruz e a enxergamos vazia, nós lembramos que o nosso Deus Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele não ficou morto. Ele foi pregado numa cruz, pagou o preço dos nossos pecados, mas Ele venceu a morte. E com a sua vitória, Ele nos concede a remissão dos pecados, a nova vida, a redenção e a reconciliação com Deus. Essa mensagem gloriosa e insubstituível é o motivo da argumentação de Paulo que nós vamos ver nesse texto. E vamos observá-la em 3 pontos distintos. O primeiro deles é o efeito da mensagem. Qual mensagem? A mensagem da cruz de Cristo, toda essa que nós resumimos. Está no versículo 18 e 19, diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O versículo 18 é uma espécie, portanto, de explicação do versículo 17.
e introdução para o desenvolvimento do assunto nos versículos que se seguem. Versículo 17, portanto, Paulo fala sobre a sabedoria humana, que ele chama de sabedoria da palavra, e contrasta com a sabedoria da cruz, né, ou a palavra da cruz. Enquanto a primeira advém da capacidade humana, maculada e limitada por causa do pecado, e por causa da nossa insensatez natural, a segunda, né, a palavra da cruz, ela vem do próprio Deus, ela é perfeita, ela é santa, ela é gloriosa e insubstituível. A mensagem da cruz, portanto, apresenta uma loucura para os pagãos, que se perdem por não aceitarem a ideia de um Messias que morre numa cruz, destinada a criminosos, infratores da pior espécie. Mas a mensagem também apresenta o poder de Deus, que se vale da fraqueza da cruz para se tornar perfeito dentro do propósito divino. Poder este que abre os olhos do pecador e que é capaz de salvar, de libertar e de purificar de todo o mal. Versículo 19, Paulo faz uma citação. Ele cita Isaías 29, versículo 14. Ali Paulo traz para a discussão a mensagem de que se refere ao povo de Israel. Isaías está se referindo ao povo de Israel. Na ocasião, o povo de Israel só estava honrando a Deus com os seus lábios, mas não com o coração. Deus se opõe à sabedoria que se origina de um coração longe do serviço do Senhor. Tiago, por exemplo, no Novo Testamento, completa o raciocínio de Paulo, dizendo, lá em Tiago 3,15, que a sabedoria humana é terrena, animal e demoníaca. E ensina que a fonte da verdadeira sabedoria é Deus, que fornece a quem desejar de maneira liberal, gratuita. Portanto, isso é importante entender, porque a mensagem, a ideia, o conhecimento humano, a parte de Deus, é um conhecimento que é maculado pelo pecado e normalmente ele é inclinado ao mal. Portanto, nós não conseguimos ter uma opinião sensata a respeito de Deus longe de Deus. Então, mais que a filosofia descreva, mais que os pensadores falem sobre quem é Deus, essa visão sempre é deturpada, sempre é maculada, sempre é imperfeita, porque está longe de Deus. Para podermos entender o nosso relacionamento com Deus, para podermos entender a importância de Deus na nossa vida, nós precisamos de Deus. Se não for Deus trabalhando em nosso coração, nós jamais poderíamos mesmo sequer professá-lo como o Senhor da nossa vida. A palavra de Deus fala que na dinâmica da salvação, nós ouvimos a pregação do Evangelho e recebemos da parte de Deus um chamado eficaz. Externamente, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Naquele momento, o Espírito Santo nos dá compreensão da mensagem que faz sentido ao nosso coração. Nos submetemos à mensagem da cruz, entregando a nossa vida a Jesus e recebemos da parte de Deus a remissão dos pecados. Mas quem origina todo esse processo? Quem nos move e nos capacita a fazer isso? É o próprio Espírito Santo de Deus. Então, nunca é uma coisa que depende exclusivamente de nós. Nós sempre dependemos de Deus. Mesmo para no primeiro momento da nossa vida com Deus, professarmos Ele como Senhor e Salvador. Mesmo ali, nós precisamos de Deus. Então, nós não temos essa liberdade de escolher Deus. Nós somos movidos a isso pela ação do Espírito Santo. Então, tudo é algo, fruto da misericórdia, da graça, do agir de Deus sobre nós. Isso significa, meus irmãos, que é uma realidade importante de a gente entender que nós somos dependentes da obra de Cristo e nós somos agraciados por Deus na compreensão da mensagem através da instrumentalidade do Espírito. Diante desse, mas antes da gente continuar, esse desenvolvimento desse texto, do raciocínio em si, nós precisamos deixar claro que o conhecimento humano versus o conhecimento de Deus, que Paulo está trabalhando ao longo da passagem, não é qualquer tipo de conhecimento, mas é o conhecimento que leva à salvação em Cristo Jesus. Então a gente não vai fazer aqui um diálogo, um debate sobre o que é sabedoria de Deus, sabedoria do mundo. Nós estamos falando aqui especificamente daquilo que tange à salvação. Então, o conhecimento do mundo concernente à salvação, o conhecimento de Deus concernente à salvação. Então é esse o contraste que nós vamos trabalhar. Nessa perspectiva, o conhecimento humano ele é insensato, pois por mais que a natureza aponte para Deus, nem ela, nem qualquer dedução lógica humana, a parte de Deus, como eu disse, poderá produzir em nós o mesmo conhecimento que o Evangelho produz. Por isso, o Evangelho, a mensagem da cruz, é o único instrumento de sabedoria usado por Deus para nos levar a Cristo. E, portanto, indispensável para sermos reconciliados com Deus. Entenda isso, então, ao decorrer da mensagem. A gente não está criticando o conhecimento do mundo. É importante o conhecimento do mundo.
É importante o conhecimento das ciências, da biologia, da história, da geografia, da geologia e por aí vai. O conhecimento do mundo ele é importante para o desenvolvimento. Então, quer dizer, toda a tecnologia que nós temos hoje, inclusive essa que nós estamos usando, isso é graças à sabedoria do mundo, que Deus concedeu e é a graça comum de Deus sobre nós. Glória a Deus por isso. Devemos estudar, desenvolver, preparar, estudar cada vez mais. Isso não é bobagem. Pelo contrário, isso é importante até para o nosso trabalho no reino do Senhor. Agora, o que nós estamos falando aqui é que a sabedoria do mundo, o conhecimento que o mundo produz, por mais especializado que ele seja, por mais técnico, por mais profundo que ele seja, ele jamais produzirá em nós a inteligência, vamos dizer, a compreensão da necessidade de Cristo para a redenção das nossas almas. E para esse tipo de compreensão, nós precisamos do Evangelho da cruz de Cristo. Então, esse é o contraste que Paulo está fazendo. A mesma mensagem, portanto, pregada, produz naquele que recebe o chamado eficaz do Espírito Santo de Deus a transformação para a vida, e no ouvido do insensato, portanto, é estranheza e repúdio, que é algo completamente diferente daquilo que se espera. É fora da lógica humana, né, a mensagem da cruz. Naquele, portanto, né, no insensato, no cristão, né, que recebe o chamado eficaz, ela resulta na salvação em Cristo Jesus. E neste, né, o insensato que ouve, longe de Cristo, a própria mensagem da cruz redunda, né, gera, né, na vida da pessoa condenação eterna, porque ele ouve a mensagem e a mensagem ela é clara. Ela é de salvação para aqueles que creem, mas também de condenação para aqueles que não creem. O segundo ponto, então, esse é o primeiro ponto que nós destacamos, né, que é o efeito da mensagem. O segundo ponto que nós destacamos, que Paulo trabalha, nos versículos 20 e 21, é a grandeza da mensagem. Diz assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, no versículo 20, Paulo resume em 4 perguntas retóricas o que ele disse no versículo 18 e fundamentou no versículo 19 com a citação de Isaías. Onde estão os sábios? No termo grego são os sofistas. Onde os escribas? E a terceira pergunta se refere mais ou menos aos dois, né? Onde estão aquele povo que fica questionando as coisas do mundo? Quem eram os sofistas? Quem eram esses sábios mencionados aqui? Eles eram filósofos que elaboravam teorias e longas argumentações sobre as mais variadas áreas da vida. E geralmente eles expunham publicamente suas reflexões para um grupo de seguidores atentos. Então, às vezes eles iam para praças ou para lugares específicos e ali eles davam discursos sobre conclusões que eles tiveram depois de vários momentos de reflexão. E cada filósofo, né, tinha os seus seguidores que compartilhavam da mesma ideia, que dialogavam sobre o mesmo assunto e que acompanhavam essa pessoa. Em seguida, né, de que ele era exposto, outros filósofos se levantavam para se opor, para concordar, para complementar, para debater essas ideias. E assim a vida ia seguindo, né? Várias e intermináveis discussões e debates sobre reflexões a respeito da vida. Eles eram criativos e grandes intelectuais, mas seu conhecimento não é capaz de levar ninguém a Cristo. Portanto, onde estão vocês, sábios, quando o assunto é a salvação em Cristo Jesus? O que Paulo está falando? Falou, cadê a sua sabedoria quando diz respeito à salvação? Porque vocês falam sobre muita coisa, refletem sobre muita coisa, mas e com relação à salvação, como é que funciona isso na vida de vocês? Eles apontavam conclusões das mais diversas, mas nenhuma apontava para Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Então era uma conclusão falha, deficiente, escassa de verdade. Quem eram os escribas? Ele traz aqui a segunda pergunta, né? Onde estão os escribas? Os escribas eram os responsáveis pelas cópias da lei e muitas vezes pelo seu ensino nas sinagogas. Eles eram também consultados, né? Então, portanto, quanto a assuntos, a dúvidas concernentes à palavra de Deus. Então era muito comum, né? Eram pessoas que copiavam a Bíblia, então eles tinham muito contato com a palavra de Deus e muitas vezes eles sabiam de cor trechos inteiros ali da palavra de Deus ou mesmo livros inteiros. E mesmo que soubessem de cor, eles sabiam como encontrar rapidamente qualquer referência que era desejada. Então, eles eram pessoas que ou eles ajudavam a ensinar nas sinagogas, ou muitas vezes eles eram pessoas que eram consultadas diante dos mais diversos assuntos concernentes à palavra de Deus. E, portanto, que provavelmente eles estiveram presentes em todo o processo de julgamento de Jesus, né? Quando eram questionados
se aquilo era coerente com a palavra ou não, se era heresia ou não, eles então estavam ali mencionando. Os escribas manuseavam a palavra de Deus, mas a usavam mecanicamente, segundo o seu próprio intelecto e não a vontade de Deus. E ele pergunta, onde estão os escribas com o seu legalismo, né? E conhecimento da lei? Não conhecem tanto a lei, não sabem tanto da lei? Como é que eles não conseguem compreender a mensagem da cruz de Cristo? Como é que eles não conseguem fazer essa conexão diante de todas as profecias e a mensagem de Jesus? Por que não conseguem compreender isso? Ele fala, cadê os escribas? Quer dizer, a pessoa frequentador de igreja, aquele que está 30 anos, 40 anos, 50 anos frequentando a igreja, cadê você para poder entender a mensagem de Cristo Jesus? Você que conhece a palavra de Deus, que sabe o nome dos livros da Bíblia, que sabe a ordem que eles estão dispostos na palavra de Deus, que conhece o funcionamento da escola dominical, da igreja, mas cadê você nessa hora? Para poder entender a mensagem da cruz de Cristo, se render a Jesus, entender a necessidade do que Ele fez por nós na cruz do Calvário? Onde estão os escribas? E se não entendem a mensagem de Jesus, não passam de tolos loucos. Deus tornou louca a sabedoria do mundo, pois substitui a lógica humana por sua própria lógica da salvação. O Deus que se fez homem, que viveu entre nós, que morreu numa cruz em nosso lugar, que venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos, que concede gratuitamente ao que o professa como Senhor e Salvador o perdão dos pecados e a herança eterna no céu. Esse Cristo que precisa ser pregado, que precisa estar presente na mensagem da redenção, na mensagem da cruz. Precisa ser compreendido a obra gloriosa desse Redentor das nossas almas. No versículo 21 ele vai continuar trabalhando, diante da lógica divina e gloriosa da salvação em Cristo, aprove a Deus fazer dela o meio único e exclusivo de receber a salvação e a reconciliação com Deus. Assim a sabedoria do mundo se torna insensatez, pois ela rechaça a mensagem da cruz de Cristo e a trata como loucura. Por isso a mensagem do mundo é loucura, é insensatez. Porque não tem como você considerar isso uma sabedoria se você ignora o conhecimento mais importante das nossas vidas, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas é justamente essa loucura aos olhos do mundo, a cruz de Cristo, que leva o pecador a ser transformado e redimido por Deus. Assim, apesar de ser simples, a mensagem é gigantesca. Nunca houve ou haverá feito semelhante a este que Cristo fez. A cruz de Cristo vazia é o resumo glorioso de uma epopeia protagonizada pelo próprio Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Em terceiro e último lugar, a profundidade da mensagem. Então vimos até aqui que o efeito da mensagem, nós vimos também a grandeza da mensagem, e agora vamos ver a profundidade da mensagem. Versículo 22 a 25 diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Paulo cita como os judeus se tornaram céticos quanto à mensagem de Cristo ao buscarem dele constantes sinais e milagres. Parece que só criam nele se eles tornassem uma espécie de milagreiro à disposição dos desejos do povo. Constantemente pediam sinais, mas nem sempre Jesus os atendia. Então ficavam indo atrás dele, os judeus, eles conheciam a mensagem, eles viam o cumprimento em Jesus, mas eles não criam no cumprimento de Jesus. Eles ficavam então instigando Jesus a fazer sinais, milagres, prodígios. Falaram, então faz um milagre aí pra gente ver, então desce da cruz se você é Deus, então faz isso, faz aquilo. E eles ficam pedindo constantemente sinais, milagres, prodígios que confirmassem isso. Mas Jesus ele muitas vezes nega porque aquela realidade da obra de Cristo tem que ser aceita pela fé e não por uma dedução lógica, porque isso seria impossível à mente humana, limitada e pecadora. Então o pessoal precisava crer que Jesus era o cumprimento da mensagem prometida, crer no que Cristo estava fazendo por nós. Muitas vezes eles foram negados, receberam a resposta negativa diante dos pedidos de milagres. Os gregos que vão além do povo de Corinto, não é só os coríntios aqui, ou da nacionalidade grega em si, é muito mais abrangente o termo grego aqui nesse texto, abrange todos os que buscam razão para a existência na filosofia secular e que eram céticos quanto à mensagem simples e monoteísta de Cristo Jesus. A pregação de Cristo crucificado é, portanto, escândalo para os judeus, pois eles tinham crucificado como um maldito de Deus para sempre. Então, como que você pode falar que um crucificado era um Messias prometido? Isso seria uma insanidade,
Porque o crucificado para eles, então, tinha essa conotação, uma pessoa maldita para sempre diante de Deus. Por outro lado, para os gentios, atribuir a um crucificado o título de Salvador também era uma incoerência muito grande, porque os crucificados geralmente eram pessoas ruins, que tinham algum problema muito sério e que não tinham pessoas que os seguiam. E essa realidade, portanto, era uma loucura e uma insanidade para gregos e judeus que não tinham Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou que não eram chamados eficazmente pelo Espírito Santo. Versículo 24, 25, ele ainda vai trabalhar diante dessas observações. Paulo aponta que quem entende a mensagem da cruz como poder e sabedoria de Deus são os chamados eficazmente, ou seja, tanto judeus como gentios, mas que receberem um chamado eficaz, eles compreendem a mensagem da cruz de Cristo. Então não é algo realizável dentro da capacidade humana, mas é uma obra do próprio Deus que produz no coração de quem Ele quer e que ouve a mensagem do Evangelho a salvação para a vida. Então entende que não importa qual seja o público, gregos, gentios, judeus, brasileiros, espanhóis, portugueses, ingleses, quem quer que seja, não importa. Mas aquele que recebe o chamado eficaz, esse compreende a mensagem do Evangelho. Paulo então termina a reflexão mostrando que a profundidade da mensagem possui 4 características da parte de Deus que valem a pena ser destacadas. O primeiro deles, ele fala que essa mensagem da cruz de Cristo, ela é o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus na redenção do seu povo. A palavra poder aqui responde aos judeus que desejavam sinais. Assim, não, mostra sinal, sinal de poder. Fala, se você é o Messias, mostra que você é poderoso. Falando, o maior poder de Cristo demonstrado para nós foi a morte e a ressurreição dele na cruz. Então, essa realidade demonstra o maior poder. Ele fala assim, então vocês querem sinais de poder? Está aqui, Cristo morreu, mas ressurgiu dos mortos, e ao ressurgir, vencendo a morte, Ele nos dá a vitória sobre os pecados, Ele nos dá a vitória sobre a morte, e nos concede o perdão e a reconciliação com Deus. Essa é a mensagem gloriosa do poder de Deus em Cristo. A maior e mais sublime demonstração desse poder tão desejado está na ressurreição de Cristo Jesus. Então ela é o poder de Deus. A mensagem também é a sabedoria de Deus. Aqui Paulo contrasta com os sábios. Primeiro ele contrastou com os judeus, agora com os sábios. Ele fala, não, porque o Evangelho da Cruz é a sabedoria de Deus. Vocês buscam sabedoria? Eu vou mostrar para vocês a sabedoria de Deus. Ele traz então que essa realidade é da obra de Deus arquitetada cuidadosamente ao longo da história, que culmina em Cristo. Então, quando nós olhamos para a obra de Cristo Jesus, nós não vemos uma coisa desconexa da história, mas nós vemos toda uma história da criação passando pelo povo de Israel, chegando até Cristo Jesus, culminando em Cristo de uma maneira gloriosa e maravilhosa, naquilo que Paulo vai destacar como a plenitude dos tempos. Ele fala, Cristo, portanto, é a sabedoria de Deus, cuidadosamente planejado, perfeitamente executado, para que o seu propósito glorioso, desde a eternidade, se cumprisse. Essa realidade, meus irmãos, é uma realidade tão meticulosa, tão perfeita, tão detalhada, tão bem orquestrada e organizada, que nada se compara a ela. Portanto, Cristo, a obra de Cristo, eleva nossos olhos para o céu e nos traz uma perspectiva vertical, divina, da obra de Deus nesse mundo. Então, a sabedoria de Deus é uma sabedoria que nos faz enxergar o mundo com novos olhos. Em terceiro lugar, ele vai trabalhar que ela é a loucura de Deus. E ele fala que essa loucura é mais sábia que os homens. Deus escolheu uma manjedoura, um coxo de alimentação animal, para receber o rei, o Messias prometido, e escolheu uma rude cruz para encerrar o seu ministério. Aos olhos humanos, loucura de Deus. Mas a loucura de Deus, na perspectiva humana, é muito mais sábia que os homens. Porque naquela manjedoura ele mostra a humildade daquele que vinha a servir a um propósito glorioso de Deus. E na cruz ele mostra a gravidade dos nossos pecados e o quão foi alto o preço para que nós pudéssemos receber o perdão. Na simplicidade e na loucura do coxo da manjedoura e da cruz de Cristo, nós temos a loucura do Evangelho que traz a salvação para a vida. Portanto, meus irmãos, loucura na perspectiva humana, mas glória de Deus e misericórdia na perspectiva divina, a maior sabedoria que nós podemos alcançar. Em quarto e último lugar, ela é a fraqueza de Deus. Essa fraqueza não é real.
ela é fruto de uma perspectiva humana limitada e imaculada pelo pecado. Paulo, quando clamava a Deus pela remoção de um espinho na carne, ele ouve a seguinte resposta, está lá em 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo responde, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, pois ela conduz a Cristo e ao seu poder para nos libertar do cativeiro das trevas e nos tornar santos diante de Deus. Na perspectiva humana, Cristo se mostraria rei, o Messias, se ele viesse com poder e autoridade sobre os povos, levantando exércitos, dominando territórios, reconquistando Israel física. Isso era o poder que era esperado pelos judeus. Mas Cristo nos mostra uma realidade que para os judeus era fraqueza. Alguém que é perseguido, alguém que é acusado injustamente, alguém que é pregado numa cruz, humilhado, espancado, açoitado e morre numa cruz. Falou, isso é fraqueza, isso não é poder. Ah, meus irmãos, lê do engano, porque essa fraqueza aparente que o mundo olha para Cristo e vê é o poder de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso Paulo fala, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que nós possamos viver assim, glorificando a Deus em Cristo Jesus, mesmo que o mundo ache uma insanidade, que possamos nos gloriar nessa insanidade aos olhos do mundo, porque ela é o poder de Deus para a nossa salvação, para a nossa reconciliação, para a nossa nova vida com o Pai. Concluindo, a cruz de Cristo sempre será uma loucura para o mundo sem Deus. Mas para nós que cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ela é a mensagem de salvação e vida, indispensáveis para nos achegarmos a Deus. Que Deus nos ajude a proclamar essa mensagem, crendo que todo aquele que Deus chamar a receberá com poder para transformar a vida, para redimir os pecados, para dar esperança futura e eterna nos céus, onde viveremos um dia reunidos gloriosamente na presença de Deus e de Cristo Jesus pela eternidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a proclamar essa mensagem que é o poder de Deus para a salvação. Loucura para o mundo, mas para nós que cremos, a mensagem de sabedoria mais gloriosa e sublime que um dia nós podemos ter contato na nossa vida. Glória a Deus por isso. Nós vamos encerrar com uma oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado pela mensagem da cruz, que transforma, que nos dá sabedoria para a vida, que redime os nossos pecados, que nos mostra, ó Pai, o feito glorioso do Senhor em Cristo Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu nome. Dá-nos, ó Pai, um restante de dia abençoado pelo Senhor e uma semana vivida na Tua presença. Livra-nos de todo o perigo e mal. Guarda e proteja a nossa vida e os nossos familiares dessa enfermidade tão terrível que tem tirado a paz desse nosso país e de tantos outros países no mundo. Tem misericórdia, ó Pai. Clamamos ao Senhor, em nome e no amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, uma boa semana e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.